sabia que existem vários tipos de clichê dentro de um romance de época? Hoje eu vou contar pra vocês alguns desses clichês que mais aparecem nos livros e vou contar o meu favorito e o que eu acho que é o melhor no final. Oi, eu sou a Ana e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Leitora no Interior. Hoje eu vim comentar um pouquinho sobre os clichês que mais aparecem dentro dos romances de época. Mas primeiro eu queria explicar pra vocês que normalmente, pelo que eu entendo depois depois de eu ler vários livros de romance de época, é que o autor vai pegar um clichê e vai escrever o casal em cima desse clichê. E os clichês que eu mais encontrei no livro são esses 4 que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. O primeiro que eu mais encontro é Enemies to Lovers, que é inimigos para amantes. É aquele clichêzão que mais aparece de cão e gato, que os dois mocinhos brigam o livro inteiro, até de repente descobrir que se amam e que querem passar o resto da vida junto. Mas para isso, normalmente, a autora põe alguma cena impactante, como o trauma de algum deles vir à mostra, e aí a pessoa se mostra mais frágil do que a outra imaginou, e aí ele ajuda a pessoa a superar esse trauma. Ou eles são obrigados a passar um tempo junto, e aí eles descobrem que eles não são nada daquilo que pensavam antes, e aí eles acabam se apaixonando e se casando. Um livro que eu amo e que tem esse clichê é Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas. Aqui traz a história do Marcus Westcliff, que era o Lord, né? Ele era um conde. E a Lily Bowman, que ela era uma americana, que o pai tinha muito dinheiro. E o pai dela fazia negócios com o Marcus. E aí ela foi passar uma temporada na casa de campo do Marcus, com os pais. No primeiro livro, foi a primeira vez que ela foi. E nesse aqui, ela voltou lá. E aí os dois começaram a passar um tempo mais juntos, sempre brigando, sempre batendo de frente com o outro, porque os dois tinham personalidade muito forte. Mas aí, de repente, os dois perceberam que se amavam, que queriam ficar juntos. Mas a mãe do Marcos não vai aceitar isso muito bem, né? Porque ela é uma americana, não tinha descendência nobre, né, como eles. E vai tentar sumir com ela. Mas aí depois vocês vão ter que ler pra saber o que acontece. Temos também o transtorno de Fera, que é quando o mocinho sofreu uma doença, ou ele tem sequelas de guerra, ou ele tem um gênio muito ruim, ou então ele só é muito alto, grande e é considerado uma besta, uma fera. E é considerado uma fera por todos, mas no fundo ele é bem fofinho. E como exemplo desse clichê, nós temos Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare, que é esse daqui, que eu só tenho no Kindle. Ele vai trazer a história do Duque de Ashburn, que ele sofreu sequelas de guerra. Ele ficou muito doente por um tempo e quando ele voltou da guerra, a noiva dele foi ver ele, mas a noiva era totalmente superficial e chata. E quando viu que ele estava todo marcado, ela falou que ela ficou com nojo dele, falou que não queria casar com ele mais. E aí ele deixou ela quebrar o noivado. Só que eles estavam quase se casando e ela também já estava fazendo o vestido de noiva. E ela fez o vestido de noiva com a Emma, que era uma costureira. E esse vestido custou tudo que a Emma tinha, porque ela achou que ela ia conseguir ascender muito como costureira, porque ela estava fazendo o vestido da futura duquesa de Ashburn. Só que o casamento foi cancelado e aí ela precisava do dinheiro para viver. E aí ela, do nada, uma noite, apareceu no escritório do Duque, falando que ela queria dinheiro pelo vestido. Só que nessa mesma noite, o Ash, ele já tinha decidido que ele precisava se casar para ter um herdeiro. E aí apareceu do nada uma mulher com vestido de noiva na frente dele, bem na hora que ele falou que ele precisava se casar. E aí ele juntou o útil com o agradável e falou que queria casar com ela. Ela negou, falou que não queria casar com ele, porque obviamente ela era uma costureira e se sentia insegura em virar uma duquesa, né? Mas aí ela acabou aceitando, né, obviamente. Só que com o passar do tempo ela foi percebendo que ele tinha esse grande trauma e insegurança e começou a passar o livro tentando provar pra ele que ele merecia o amor e o cuidado, né? E aí ele vai passar o livro tentando aceitar que ele próprio aceitar que ele merecia amar e ser amado. Tá, próximo clichê literário é quando a mocinha é considerada um patinho feio. Nesse é aquela mocinha que tá sempre nos cantos dos salões de baile da sociedade londrina e todo mundo considera ela insossa, sem graça, chata, feia. E do nada, um belo dia, ela cansa de todo mundo considerar ela assim. Ela percebe que ela acredita que ela vai se tornar uma solteirona pro resto da vida, nunca vai casar.
E aí ela chuta o balde, faz tudo que ela tem vontade, que ela quer. E daí, do nada, ela se transforma no cisne. Esse não é o meu clichê favorito, mas ele é a base do meu livro de romance de época favorito. Esse não é o meu clichê favorito, mas é o do meu livro favorito, então eu vou falar bastante. Eu vou falar, vou dar uma pequena resenha dele aqui agora pra vocês. As 9 regras a se ignorar antes de se apaixonar, da Sarah McLean. Nele traz a história da Callie, que era uma mocinha totalmente sem graça para a sociedade. Ela seguia certinho as regras, mas ela já tinha debutado há 10 anos. Nesses 10 anos ela não conseguiu se casar, então ela já era considerada uma solteirona. E aí, de repente, uma noite, no noivado da irmã dela, ela escuta que ela era vista como passiva, que ela não fazia nada de diferente. E até uma tia dela, que era também uma solteirona, começou a falar que ela era solteirona e isso deixou ela bem triste. E ela foi pra biblioteca, encontrou o irmão dela e ele começou a falar pra ela por que ela não fazia o que ela tinha vontade, né? Só que na cabeça dele ela iria fazer as coisas dentro de casa, tipo, ler literatura proibida para damas, beber dentro de casa, entendeu? Ele achou que ela não iria fazer, era só uma hipótese. Mas depois que ela escutou da irmã dela e do noivo da irmã, que ela era vista como passiva, que eles estavam até planejando um futuro pra ela, que tipo, se ela não tivesse lugar pra morar, ela poderia morar com eles, a Callie se revoltou e decidiu criar uma lista das coisas que ela faria se ela não tivesse medo da sociedade e seguir essa lista. Ela queria realizar todos os itens que ela tinha criado. E o primeiro deles era ser beijada, porque com todo esse tempo na sociedade, com a idade dela, ela nunca tinha sido beijada. E ela decidiu pedir esse beijo pro Marquês de Halston, o Gabriel. Que ele, desde o primeiro encontro dos dois, no começo do livro, ela se apaixonou por ele. E ele sempre foi o crush master dela. E aí ela apareceu uma noite do nada na casa dele e pediu pra ele esse beijo. Só que como o Marquês de Halston tinha acabado de descobrir que tinha uma irmã perdida por parte de mãe, e a irmã foi trazida para ele, e ele precisava apresentar ela na sociedade para ela se casar também, ele decidiu fazer uma barganha com a Callie, que ele daria o beijo para ela. Em troca disso, ela seria a madrinha da Callie, da irmã dele, e aí ela ensinaria para ela os modos, os costumes dos ingleses, né, da sociedade inglesa, já que a irmã dele, ela nasceu e foi criada na Itália. E com isso, os dois começam a ter mais contato, ele começa a descobrir ela conforme ela for completando os itens da lista, e ele decide ajudar ela para ela não sujar a sua reputação e com isso sujar a da irmã também. Mas nesse meio tempo ele acaba se apaixonando por ela e ele vai ter que lutar com seus medos e traumas do passado. E ela vai acabar se desabrochando muito mais do que imaginou por começar a se sentir livre. É um livro lindo, eu amo esse livro, os personagens e tudo mais. A Sarah McLean é minha autora favorita de romance de época e esse livro é o meu favorito. Então agora vamos para o meu clichê favorito, que embora o meu romance de época favorito não seja desse clichê, esse clichê é o meu favorito. Que é quando um vilão se torna um mocinho. O vilão normalmente é aquele cara que ele faz de tudo para conseguir o que quer e principalmente para ficar com a mocinha. Só que aí a mocinha vai lá e bota um freio nele e consegue parar todas as malcriações dele e bota ele na linha. Em partes, né? Porque ele sempre vai ser aquele homem que faz tudo o que quer para conseguir o que quer. Mas com um pouco mais de escrúpulos nesse meio tempo por causa da mocinha. Tive que parar rapidinho, mas agora já voltei. E de exemplo desse clichê, nós temos o livro Tentação ao Pôr do Sol, da Lisa Kleypas. Ele é o livro número 3 da coleção Os Hathaways, da Lisa. E quem já leu os Hathaways sabe que eles eram uma família totalmente caótica e nada convencional. Tem ciganos no meio de uma família nobre, né, de 1800 e pouco. Isso não era visto nada bem pela família. Sem dizer que eles eram bagunceiros, barulhentos pra caramba, viviam metidos em confusão. Então, assim, a Pop só queria ter um momento de calma e paz pra ela. E ela achou que ela ia conseguir isso encontrando um Lorde durante uma das temporadas dela. Mas ela acaba conhecendo o Harry, o Rutledge, que ele era dono do Hotel Rutledge, que eles ficavam hospedados todas as vezes que iam lá para Londres. A Pop, ela tinha interesse em casar com outro Lorde, que ela tinha conhecido durante a temporada, mas o Harry não quis que fosse bem assim, ele fez de tudo para ficar com ela, e quando ela descobriu, ela não ficou nada feliz com isso.
Mas ela acabou se casando com ele e agora ele vai ter que se provar merecedor do amor dela pra realmente conseguir ficar com ela, porque ela falou que ela não seria uma esposa fácil pra ele. E ela demonstrou isso e ele vai mudar muito o pensamento dele durante o livro e vai se tornar mais bonzinho, digamos assim. E ele mesmo se intitula Vilão. Então esse é um livro que eu gosto muito com esse clichê. Bom, leitores, esse foi o vídeo de hoje. E esses foram os clichês que eu mais encontro dentro dos livros de romance de época. O último é disparado meu favorito. Eu adoro ver um vilão que ganha a mocinha. Mas e de vocês? Qual foi o clichê favorito que eu trouxe aqui no vídeo? Deixem aqui nos comentários, comentem pra mim o livro também favorito seu dentro do clichê. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir no Instagram e no TikTok, que lá eu posto muito conteúdo literário pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.